Quinta-feira, às 9h30 da noite, a gente pega o Bragantino. Azar, né? Quem quer saber desse jogo? Ninguém quer saber desse jogo. A gente só quer saber de domingo, 4 horas da tarde, Arena do Grêmio. O primeiro jogo da final, rapaziada. Essa final tão esperada, essa final que já mudou de data tantas vezes, que dependia do nosso adversário e seu desempenho primeiro na Libertadores e depois no Mundial. Mas finalmente chegou a data, o Grêmio não tem mais nada a fazer no Brasileiro e agora só tem a Copa do Brasil e tudo é Copa do Brasil. E para essa final a gente já tem algumas dúvidas e elas não são poucas, rapaziada. A nossa primeira dúvida, isso cresceu bastante, até tem gente falando que haverá mudança sim em relação ao goleiro. O Renato, na coletiva que deu após o jogo contra o Atlético Paranaense no último domingo, que o Grêmio ganhou de 1-0, gol do Tassiano, um jogo que já não valia praticamente nada, mas que o Grêmio garantiu a vaga na pré-Libertadores, ou seja, se a gente não for campeão da Copa do Brasil, pelo menos uma pré-Libertadores a gente tem. O Renato, logo que perguntado sobre Vanderlei ou Paulo Vitor, ele não confirmou nada, né? O Paulo Vitor que vem entrado bem, teve um ano bem o Paulo Vitor aí, né, cara? Ainda que tenha entrado em jogos sem muita relevância e tal, ele tem mostrado muita segurança. Mas cabe a gente lembrar aqui que no ano passado ele também passou muita segurança nesses jogos sem relevância. Porém, chegava nos jogos grandes, nas grandes decisões, o Paulo Vitor acabou falhando e deixando a desejar. Tanto é que o Vanderlei foi contratado exatamente por essa insegurança que o Paulo Vitor deixou explícito em jogos grandes. O Vanderlei veio contratado como um goleiro sério, um goleiro quieto, um goleiro que pega muito em jogos grandes. E ele vinha bem assim, até aquele jogo contra o Santos. Naquele jogo contra o Santos, você viu o cruzamento e aí na deficiência dele, que é a saída do gol, ele acabou entregando o jogo para o Santos e complicou de vez a nossa classificação às semifinais da Libertadores. É claro que eu não estou botando a culpa aqui no Vanderlei pela desclassificação frente ao Santos, mas que foi um lance bem decisivo, foi. Então, começou aí contra o Santos, também teve o jogo contra o Inter lá no Beira-Rio, que ele não sai do gol também, acabou deixando a desejar ali e o Grêmio acabou perdendo. Foram esses lances que acabaram botando uma pulga atrás da orelha dos torcedores e pelo visto do Renato também. Porque o Renato não garantiu o Vanderlei no gol, muito pelo contrário, disse que todo mundo é titular, aquela coisa do Renato, que o grupo dele é importante e enfim, não garantiu o Vanderlei. Tem alguns colegas de imprensa que estão dizendo que sim, vai haver mudanças no gol e que joga Paulo Vitor. Eu tentei procurar minhas informações com as minhas fontes e ninguém me falou absolutamente nada sobre trocar ou não. É uma dúvida que fica, se vai jogar Paulo Vitor ou Vanderlei. A minha opinião, eu escolho o Vanderlei. Ainda com as suas deficiências, eu acho o Vanderlei menos inseguro que o Paulo Vitor, então eu escalaria o Vanderlei. E tu escalaria qual dos dois? Paulo Vitor ou Vanderlei? Deixa aí no comentário já de largada aí. E agora nós vamos passar para outra dúvida, e essa, aliás, as duas se referem ao meio campo. A primeira delas, mais simples, Matheus e Michael foram preservados no jogo contra o Atlético Paranaense. Há uma dúvida se poderão jogar ou não. Ao que tudo indica, sim, eles deverão jogar, deverão ser titulares a partida contra o Palmeiras. Quanto tempo o Michael vai aguentar? Bom, aí já não se sabe, aí já é um caso que vai depender muito de como o Michael vai atuar, de como ele vai estar no domingo. A gente sabe que o Michael não é muito de conseguir completar os 90 minutos, mas o Michael em campo, o time do Grêmio é outro, o time do Grêmio ganha vida, o time do Grêmio joga bola com o Michael faz o time jogar, o Michael é fundamental para o time do Grêmio, a gente viu isso o ano inteiro, ficou bem claro isso. E o Matheus Henrique nos seus altos e baixos, mas é craque, né, cara? Apesar de ter um ano muito abaixo do esperado, o Matheus Henrique tem uma qualidade absurda e é muito importante a sua presença. Ainda há dúvidas, mas eu boto fé que joga tanto o Michael
quanto Matheus Henrique. E a última dúvida, pelo menos por enquanto, é 4-2-3-1 ou 4-1-4-1. Se o Renato optar por Jean-Pierre, ele vai manter o 4-2-3-1, né? Com Matheus e Maicon ali na primeira linha, na segunda linha, aquela linha de 3 clássica, né? Alisson, Jean-Pierre e PP na frente, o Diego Souza. Isso é o que a gente tem usado mais durante o ano, foi o esquema tático do ano, dos últimos anos inclusive, mas que por uma falta de volante acabou ficando muito vulnerável e causando muita preocupação, tanto que nos piores momentos do ano o Renato acaba trocando de esquema e fazendo 4-1-4-1, que nesse caso seria a entrada do Lucas Silva no lugar do Jean-Pierre. Então ficaria a linha de 4 ali dos zagueiros e laterais, o Lucas Silva ali de 1 entre as duas linhas de 4, e uma linha de 4 ali com Alisson, Matheus, Maicon e PP. Então 4, 1 e 4, né? Então são essas dúvidas, Jean-Pierre ou Lucas Silva. O Renato treinou bastante semana passada, é a informação que se tem nesse 4-1-4-1, que deixaria o time mais protegido, mas sinceramente eu não sei se é o momento de trocar de esquema tático. Agora que a gente está indo para a final, o Palmeiras não vive um bom momento, eu acho que daria para dar essa tentada aí no 4-2-3-1 com Maicon, Matheus e Jean-Pierre. As melhores atuações do Grêmio foram com Maicon, Matheus e Jean-Pierre, e eu sempre cito aquela vitória no Grenal por 2-0 lá na Arena, na semifinal do retorno, não, na final do retorno do Gauchão, né? Que nos classificou para a final contra o Caxias. O Grêmio teve a sua melhor atuação, depois teve uma sequência legal, pegou o Flamengo no Maracanã, enfim, o Grêmio no 4-2-3-1 com Maicon, Matheus e Jean funcionou muito bem. Mas o negócio é esperar e ver o que o Renato vai escolher para esta final de domingo. E tu, qual é a tua preferência? 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 com o Lucas Silva no lugar do Jean-Pierre? Me responde aí, deixa teu comentário, já sabe, gostou? Deixa o like, te inscreve, compartilha, nos dá essa força que é sempre muito importante, gurizada. Eu agradeço a todos por terem me acompanhado até aqui. Eu sou Eduardo Andriotti e amanhã eu tô de volta. Um forte abraço e é o Grêmio.